Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula de Geografia com o tema As intervenções humanas na dinâmica do clima e o subtema A ação humana e o clima, tá certo? Então vamos ver esse tema aí, vamos buscar então outras características que nos informam sobre esse tema. Vamos observar aí as informações, né? Infelizmente, o ser humano tem atuado muitas vezes de forma destrutiva na natureza, né? Entre os vários exemplos desse tipo de ação, destaca-se o desmatamento, que influencia diretamente o clima local, regional e até global. A retirada da vegetação afeta o retorno do vapor da água para a atmosfera, facilita a ocorrência de erosão do solo e coloca espécies animais e vegetais em risco de extinção, certo? Veja o tanto de problema que a interferência humana na natureza pode causar. A queimada contribui para o aumento do efeito estufa, responsável pelo chamado aquecimento global, certo? Então tem esses detalhes aí. Temos aí exemplos de queimada, desmatamentos e queimada, certo? Observe aí. Aqui mais um exemplo de desmatamento. No momento em que se desmata, o solo fica descoberto e favorece a erosão, além de outras consequências negativas, né, ao meio ambiente e até à atmosfera. Aqui é um exemplo do efeito estufa, né? O que seria o efeito estufa? Então, esse é um tema para a gente estudar de uma forma mais elaborada, mas aqui é só uma demonstração de como funciona o efeito estufa, tá certo? Em outro momento a gente vai dar uma ênfase maior a esse tema. Aqui outra consequência da ação humana na natureza, né? É as chamadas chuvas ácidas. Como se gera essas chuvas, né? A poluição atmosférica é causada pela queimada de combustíveis fósseis, né? Como por exemplo gasolina, outros tipos de combustíveis, né? Gás, etc. Que são usados em veículos, né? Os combustíveis fósseis, né? São os petróleos, são carvão mineral e outros mais, né? Estão usados nos automóveis, nos veículos automotores, que causa a emissão de poluentes. Também as indústrias, né? Causam a emissão de poluentes. As indústrias não utilizam filtros nas chaminés, por isso que elas liberam uma quantidade grande de gases nocivos para a atmosfera. As substâncias químicas lançadas na atmosfera reagem com a água e com outras substâncias presentes na atmosfera e formam ácidos que, levados pelo vento, chegam à superfície por meio de chuvas, certo? Que exemplo de chuva ácida, né? Como é que se forma a chuva ácida, né? Ácidas. Os elementos químicos sobem, se mistura com a água nas nuvens e desce em forma de chuva ácida, né? Aqui outros exemplos, né? Exemplo do efeito estufa também. As chuvas ácidas causam erosão, aliás, corrosão de várias matérias, como estruturas metálicas de pontes, redes de canalização de água, manutenção, monumentos históricos, entre outros. Alteram ainda a composição química dos solos, prejudicando a agricultura e afetam florestas, rios e lagos, comprometendo a vida de peixes e de outros seres vivos nas águas contaminadas, tá certo? Veja o tanto de consequências negativas a ação do homem pode gerar. A ação descoordenada,
desplanejada do homem pode causar na natureza e no meio ambiente, como um todo, né? As ilhas de calor. O que são ilhas de calor, né? Só um instante. As ilhas de calor, só ampliar aqui um pouquinho, as ilhas de calor correspondem às áreas urbanas com temperaturas do ar atmosférico mais alta que a das áreas circundantes. A formação das ilhas de calor é explicada por um conjunto de fatores, grande capacidade de absorção da radiação solar pelas edificações e por matérias comuns nas cidades, como o asfalto, concentração de edifícios altos que interferem na circulação dos ventos, poluição da atmosfera que retém a radiação do calor refletida pela superfície em meio urbano, certo? Ou seja, ilha de calor é a concentração de calor por questão a junção da cidade, as ações humanas e a ação da natureza, concentrando assim uma quantidade de calor em um determinado local, certo? Chamado de ilhas de calor. Consumo de energia elétrica e combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e gás, que provoca o aquecimento da atmosfera, escassez de áreas cobertas por vegetação, entre outros. São causadores das ilhas de calor, certo? Já aqui um exemplo de ilha de calor, né? Cidade aqui e essa cobertura aqui é uma concentração de calor, é chamado de ilha de calor. Mais um exemplo, veja aí, ilha de calor, maior absorção e retenção de calor. A concentração de calor em um determinado local, principalmente nas cidades, causam então chamado então de ilhas de calor, porque concentra uma quantidade grande de calor em consequência da ação do homem e junto com a ação da natureza, né? O sol, o raio solar e a concentração então desses atos humanos, ok? Então, gente, isso é tudo, né? Vamos concluir aqui a nossa aula referente a esse tema, ok? Qualquer dúvida você pode buscar na página do seu livro, página 90. As intervenções humanas na dinâmica do clima. Pois pronto, concluímos aqui a nossa aula. Boa sorte a todos, um abraço e até o próximo vídeo, ok? Até mais.